Oi, galera do bem! Tudo certo? Hoje a gente vai trabalhar com história e o tema é a chegada dos holandeses. Para a gente entender esse processo da chegada dos holandeses, a gente vai precisar voltar um pouquinho na história do Brasil para entender a razão dessa chegada aqui, certo? A gente viu em aulas anteriores que os portugueses, vieram para cá, colonizaram as terras brasileiras, que ficaram com a parte leste, por conta do Tratado de Tordesilhas, lembra? Que todas as terras que eram descobertas ou encontradas por Portugal e Espanha seriam divididas e que esse tratado, era uma linha imaginária que cortava, todas essas terras ao leste, pertencentes a Portugal, a oeste, pertencentes à Espanha, certo? Com essa divisão, todo o litoral brasileiro, ficou pertencente a Portugal. Isso dava a eles o direito de retirar as riquezas dessa colônia e levar para lá, E assim eles ganhavam muito dinheiro com isso. A gente viu também que a primeira riqueza aqui foi o pau-brasil, não foi? Passado o tempo, veio também o ciclo do ouro, E a gente viu também que teve a segunda riqueza, que foi a cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar a gente também viu em aulas anteriores, que ela se deu muito bem nas terras, brasileiras, por conta do Massapê, se não estiver enganada. E aí as duas províncias, as duas capitanias, ainda não eram províncias, as duas capitanias que prosperaram com a cana-de-açúcar foi São Vicente, hoje São Paulo, e Pernambuco, E isso despertou muito interesse dos outros países. Afinal de contas, a colônia portuguesa, as terras brasileiras, rendiam muito dinheiro para o rei de Portugal. E isso despertou muita cobiça, muita vontade nos outros países de ganharem dinheiro também, E isso fez com que o Brasil sofresse muitas invasões. O que é uma invasão? Uma pessoa de fora entra nessas terras que não lhe pertencem, Então, isso é uma invasão. Teoricamente, na época, pelas leis, as terras brasileiras eram pertencentes a Portugal. E a Holanda tinha interesse no comércio, do açúcar, da Companhia das Índias, que fazia essa retirada, esse comércio, enfim. Então, os holandeses tentaram invadir as terras brasileiras. Primeiro, eles tentaram invadir, como a gente vê nessa imagem aqui, tentaram chegar nas terras brasileiras pela Bahia. Ficaram um ano lá, nessa luta. Só que aí, os baianos conseguiram expulsar os holandeses. Mas eles desistiram? Não. Eles continuaram tentando, até que chegaram às terras pernambucanas, que era uma capitania próspera, que tinha muita rentabilidade com o açúcar. E aí, eles invadiram as terras pernambucanas e aqui se estabeleceram. Os holandeses se estabeleceram nas terras pernambucanas. Para governar essas terras, trouxeram o conde Maurício de Nassau, que veio para cá para governar, tomar conta desse pedacinho que agora pertencia aos holandeses, certo? E aqui Maurício se instalou, Só que ele tinha muitas ideias assim de prosperidade e ele começou a criar, construir algumas coisas ali na área do Recife, de Olinda, que foi conhecida como a cidade Maurícia, por conta das construções. Ele fez pontes, alguns sistemas de água, se eu não me engano, asfalto em algumas áreas também. Então, assim, ele tinha muitas visões de crescimento. Uma das coisas que o conde fez, o Maurício fez, foi emprestar dinheiro para que os engenhos começassem a produzir mais açúcar. Porque nessa época o açúcar valia muito dinheiro. Quando ele veio para cá também, ele trouxe com ele uma comitiva. O que é isso? Muita gente. Cientistas, artistas, construtores, os engenheiros. Ele trouxe todo esse pessoal, porque ele tinha a ideia de transformar essa capitania em um lugar
mais parecido de onde ele tinha vindo, com mais construções, com mais conforto e etc. E aí ele se instala aqui, é um período em que Pernambuco cresce muito com relação às suas construções. Até hoje, na cidade do Recife, no Recife Antigo, né, tem as construções da época de Maurício de Nassau, né? Maurício Nassau, ok? E aí eu vou contar para vocês uma história, uma curiosidade referente a este cara aqui. Lembra que eu disse que ele trouxe um monte de gente com ele, inclusive cientistas? Pois é, agora a gente vai para a cadeira da história. Olha a nossa caixinha aqui da história. Olha, pois é. O açúcar brasileiro, ele era muito cobiçado em toda a Europa, né? Era um açúcar bom. Só que esse açúcar ele era transportado nos navios e eles passavam muito tempo no porão desses navios. E isso atraía muitos insetos, dentre eles a formiga. Quem já ouviu a vovó ou a mamãe dizer assim, você encontra uma formiguinha na comida e ela vai dizer assim, isso é bom para os olhos. Vocês já ouviram isso? Tia vai colocar a caixinha aqui porque tem um cachorrinho xerido aqui perturbando, tá? Então, o que é que acontece? Essas formiguinhas ficavam no porão, né, do navio, nesse açúcar. E aí, sabe o que aconteceu? As pessoas lá fora na Europa não queriam o açúcar que vinha do Brasil, porque ele vinha cheio de insetos, beleza? De formiga. Aí Maurício teve uma baita de uma ideia. Deu um jeito de publicar, junto com os cientistas que tinham vindo com ele, uma nota e mandou lá para a Europa, que dizia assim, as formigas que estão no açúcar que vem do Brasil são medicinais. Elas servem para, visão. Quem comer desse açúcar com as formigas, nunca mais vai ter problema de vista, vai começar a enxergar. E foi o que aconteceu quando essa notícia se espalhou. Todo mundo agora só queria o açúcar que vinha do Brasil, se dentro dele tivesse formiga. E aí vem daí essa história de que formiga é bom para a vista. Essa história vem de Maurício de Nassau, porque o açúcar brasileiro precisava ser vendido e o trajeto que ele fazia acabava atraindo insetos, inclusive a formiga. E assim a formiga passou a ser um símbolo de visão para quem comer. Então, se você encontrar a formiguinha lá no seu docinho, faz assim, ó, ela é boa para a vista, diz a história. Eu não gosto, mas tem quem goste.